Gálatas capítulo 3, do versículo de número 1. Vai aparecer aqui, daqui a pouco. Vou precisar da ajuda da comunicação, porque eu vou precisar de vários cliques, tá? Para entrar cada um dos pontos. Nós vamos falar sobre 5 perguntas respondidas no capítulo 3 da carta aos Gálatas. No domingo passado nós falamos sobre 5 perguntas respondidas no capítulo 2. Hoje 5 perguntas respondidas no capítulo 3. Eu sei que você leu Gálatas, que você leu Efésios e que você lê Coríntios e que muitas vezes você não entende nada. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu sei, é difícil, a Bíblia não é fácil de entender. Quem acha que a Bíblia é fácil de entender está equivocado. A mensagem do Evangelho é simples, mas a Bíblia como um todo não é um livro fácil de entender. Não é. Você não lê a Bíblia assim, abrindo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho ali, esquece. Você não vai conseguir entender assim. Você tem que estudar a palavra de Deus. E é isso que a gente vai tentar fazer agora, nesse tempo que nós temos. Eu vou explicando os pontos e lendo os versículos para a gente não ler 2 vezes, como eu fiz domingo passado. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, ou a primeira pergunta que eu quero responder para você, está no versículo de número 1. Você já entendeu Jesus e sua obra como se tivesse visto com os próprios olhos a sua morte na cruz? Todos vocês que aqui estão, já entenderam a obra de Jesus, o que Jesus fez, como se você estivesse no dia da crucificação? Você já entendeu dessa forma? Assim, por que eu estou falando isso? Porque o versículo 1 diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, Paulo está pegando pesado. Quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivesse visto, como se vocês tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Porque a igreja da Galácia, como eu já disse para vocês nos domingos anteriores, essa igreja, essa comunidade, estava sofrendo a influência dos judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam ensinando que era necessário ainda, a observação dos ritos, dos mandamentos, das leis cerimoniais, das leis morais, entenda isso por favor, eu vou te explicar mais na frente, para que a pessoa fosse salva. E eles inclusive diziam que a circuncisão era necessária, e eu já expliquei o que é a circuncisão no domingo passado, é só você entrar no canal do YouTube e assistir a mensagem. E Paulo então está repreendendo a igreja, dizendo assim para eles: gente, pelo amor de Deus, será que vocês não entenderam ainda? Eu expliquei Jesus tão claramente para vocês, eu expliquei para vocês a obra de Jesus de uma forma tão clara, como se vocês estivessem assistindo na tela de um cinema. Eu expliquei para vocês que Jesus é o cumprimento da lei, que Jesus é o cumprimento do culto judaico do Antigo Testamento, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu, quando pecava, ele tinha que pegar um animal, se ele fosse pobre, ele pegava uma rolinha, uma pomba, e ele levava para o sacerdote matar, sacrificar aquele animal, para que aquela pessoa pudesse simbolicamente ser perdoada. Então o animal inocente tinha que morrer no lugar do pecador. Quando era alguém que tinha condições, levava um novilho ou um bezerro, e assim por diante. Todo aquele ritual sangrento do Antigo Testamento apontava para o Cordeiro Jesus Cristo. O que é que João Batista disse? João 1:29, quando ele estava batizando e de repente veio Jesus, ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: esse é o Cordeiro de Deus, ele cumpre toda a simbologia, todo o culto do Antigo Testamento, ele cumpre tudo no Antigo Testamento, aponta para ele. Então ele é o sacrifício final. Paulo, ele está dizendo aqui à igreja da Galácia, fazendo essa pergunta para eles: mas eu expliquei tão bem, por que vocês são insensatos? Porque o que é que enfeitiçou vocês? Você já entendeu Jesus e sua obra como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Você já entendeu? Por que eu estou perguntando isso para você também? Porque no versículo 1, Paulo está então chamando os Gálatas de insensato, vai aparecer aqui para você. Ele diz assim: quem compreendeu
a obra de Jesus na cruz, não pode ser insensato. Porque ele está chamando aqui os Gálatas de insensatos. Por quê? Porque eles não compreenderam. Mas quem compreendeu a obra de Jesus na cruz, vai aparecer aqui para vocês, não pode ser insensato. O que é insensato? Vamos entender o que é insensato. Eu peguei no dicionário, olha só. Aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. É isso que Paulo está dizendo. Quem compreendeu a obra de Cristo não é insensato. No versículo 1, ele ainda diz assim: quem é que enfeitiçou vocês? Porque uma hora eles criam numa coisa, outra hora eles criam em outra coisa. Aí Paulo pergunta: quem é que enfeitiçou vocês? Quando você compreende a obra de Cristo, nada além de Cristo chama a sua atenção. Os Gálatas ouviram a mensagem de Paulo, os irmãos da Galácia. Paulo foi lá e pregou o evangelho. Eles ficaram encantados. Ah, então foi por isso que Jesus morreu. Então é por isso que tinha que vir o Cordeiro. O Filho de Deus tinha que se tornar homem. Havia a necessidade de um sacrifício, porque eu sou pecador e não posso ser salvo pelas minhas obras. Então eu compreendi. Aí daqui a pouco chega o judaizante. Não, olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que se a gente não se circuncidar, a gente não pode entrar no céu. Se a gente não continuar sacrificando o animal, matando o bicho no altar, a gente não pode entrar no céu. E os Gálatas, nossa, olha só, os judaizantes vieram falar para a gente que tem que se circuncidar. Então vamos se circuncidar. Disseram que a gente tem que continuar matando a pombinha, bezerro, novilho. Então se está dizendo, então é verdade. Isso é insensatez. Mas trazendo para os nossos dias, tem gente que hoje é cristão. Amanhã ele é espírita, depois da manhã ele já é budista, depois ele já é adepto dos cultos afro-brasileiros, daqui a pouco ele é ateu, aí daqui a pouco ele volta a ser cristão de novo. Daqui a pouco aparece uma moda que diz que o objeto tal vai dar vitória para ele, porque ele está buscando vitória, ele não está buscando Jesus, ele está buscando vitória. O restinho da água que o pastor usou na pregação, se você tomar, está resolvido os seus problemas. É verdade, que legal, então nós vamos observar isso. Se você carregar o trevo de 4 folhas no seu bolso, seus problemas estão resolvidos. Que legal, nunca ninguém me falou isso. Se você, no final do ano, você pular 7 ondas, né, e você crer de todo o coração e oferecer um bolo lá no rio, lá para a deusa tal, que as pessoas acreditam nisso, as pessoas ficam seguindo essas coisas, elas não conseguem se firmar na verdade do evangelho, que Jesus é o caminho, e que não há outro acesso a Deus, não há outra forma de espiritualidade verdadeira, além de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim: gente, quem é que enfeitiçou vocês? Amém? É isso que Paulo está dizendo. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que você vê assim hoje, uma hora estão aqui, outra hora estão lá. Pastor, eu quero me batizar. Por que você quer se batizar? Eu quero me batizar. Por isso e por isso e por isso. Você tem certeza que eu me converti, pastor? Aí você batiza o abençoado. Aí daqui a pouco o abençoado some da igreja e não vem mais. Aí você vai perguntar dele: eu acho que eu desviei, pastor. Você desviou, né, abençoado? Você desviou. Eu acho que você nunca se direitou, na verdade, né? Mas, enfim, você está dizendo que desviou, beleza, vamos lá. A primeira pergunta, a gente responde no versículo de número 1. Amém? Aí a gente vai para a segunda pergunta. Você viu que só no versículo 1, agora a gente vai para o segundo ponto. A segunda pergunta. Você recebeu o Espírito Santo porque você merecia ou porque creu na mensagem? A mensagem do Evangelho. Por que o Espírito Santo habita em você? Porque você é bonitinho? Porque os seus olhos são azuis? Porque você tem 1,80 m? Que seu cabelo é cheio? Porque você tem dinheiro ou porque você não tem? Por que o Espírito Santo habita em você? Por que você recebeu o Espírito Santo? Porque você merecia ou porque você creu na mensagem? Aí a gente lê o versículo de número 2 ao versículo de número 5. A gente vai entender por que recebemos o Espírito Santo. Paulo vai dizer:
aos Gálatas: deixe-me perguntar uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei? Vocês eram gentios. Vocês nem conheciam a lei como os judeus conhecem. Vocês não conheciam as leis cerimoniais. Vocês não conheciam o culto judaico. Vocês eram pagãos, Paulo está dizendo. Me diga uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que vocês ouviram? Se eu fosse contextualizar, eu ia perguntar para vocês: vocês receberam o Espírito Santo porque as obras de vocês são boas? Ou porque vocês creram no Evangelho? Eu recebi o Espírito Santo porque eu sou bonzinho ou porque eu crio no Evangelho? Aí ele continua, vai até o versículo 5 aqui. Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por meio dos esforços, dos próprios esforços. O que ele está dizendo? Circuncisão, guarda das leis cerimoniais, a observância do sábado e assim por diante. Alguém me perguntou, um amigo meu, entre aspas, né, entre 2, 3 aspas, essa semana ele disse assim: pastor, o senhor é inimigo do sábado. Eu falei: não, eu não. É porque o senhor fica falando contra o sábado. Eu falo: não fico falando contra o sábado. Eu explico a palavra de Deus, que Jesus cumpriu a lei. E eu não faço picuinha por quem guarda o sábado, quem guarda o domingo. Você quer guardar o sábado? Não tem problema. Você quer guardar o domingo? Não tem problema. Você quer viver para Jesus os 7 dias da semana? Melhor ainda. Porque tem gente que consegue servir ao Senhor apenas num dia específico. No sábado. Você sabe que no sábado, o judeu ortodoxo, que guarda o sábado realmente, porque o brasileiro não sabe guardar o sábado. Não pensa que o adventista guarda o sábado, ele não sabe guardar o sábado. Se você for guardar o sábado mesmo, primeiro, você não consegue, esquece, você não consegue. Aí, lá em Israel, um judeu ortodoxo, no sábado, ele não pode nem apertar o botão do elevador. Sabia disso? Não pode. Tem alguns prédios que tem um sensor de judeu ortodoxo. Quando chegou um judeu ortodoxo, pim, pim, aí o elevador abre, aí ele fala, sistema de voz, aí o elevador leva ele aonde ele quer. Ou então, quando não tem, ele fica esperando alguém vir e apertar o botão para ele entrar, porque aí foi o cara que apertou o botão, não foi ele. Foi o cara que trabalhou, não foi ele. Chegaram um grupo de empresários e queria criar porcos em uma determinada região lá em Israel. Aí os ortodoxos chegaram: não pode, porque o suíno é um animal impuro e ele vai contaminar a terra e assim por diante. Aí eles entraram em acordo, fizeram uma plataforma, né, sob o chão, aérea, para criar os porcos naquela plataforma. Aí pode, porque eles estão, né, quase que voando, não está pisando no chão. É sério, gente. É sério, isso é sério, é verdade. Pesquisa para você ver. Isso é religião. Eles não compreendem o significado do sábado. Jesus é o nosso sábado. Amém? Jesus é o nosso descanso. Nele eu morri para essas coisas. Eu morri para a religião. Eu morri para essas ordenanças. Eu estou em Cristo. Ele é o meu sábado. Ele é a minha segurança. E agora continua. E ele diz assim: será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? Porque havia perseguição naquela época. Aqui servir a Jesus, aqui em Tenente de Portela, é fácil. Que as pessoas tiram só sarro dos crentes, mas não matam. Tem lugar que eles matam. Então não fica bravo quando tirar sarro de você. Pelo menos não te mataram. É claro que não foi à toa. Paulo está dizendo no versículo 4. Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Agiu assim, Jesus fez milagre no meio daquele povo, porque eles creram. Não há outra forma de servir a Deus, senão pela fé. É claro que aí eu preciso argumentar aquele outro ponto, que aí o religioso vai perguntar: então eu posso viver de qualquer jeito, pastor? Pode. Pode fazer o que você quiser. Pode roubar, matar, pecar, adulterar. Você pode levar uma vida horrível. A questão é: o Espírito Santo habita em você? Sim. Então por que você tem desejo de fazer essas coisas? Porque se o Espírito Santo habita em você e você tem prazer nessas coisas, alguma coisa está errada. Provavelmente o Espírito não está habitando em você. Se o Espírito habita em você, ele te convence do pecado. Não é que você não tem desejo de fazer algumas coisas que a sua carne deseja, mas você não tem prazer nessas coisas. E você luta em Deus para que você viva uma vida de santidade. Agora, você não procura viver uma vida de santidade para ser salvo. Você vive uma vida de santidade porque você é salvo. Amém? Isso é diferente.
É diferente. Se você tenta agradar a Deus pelas suas obras, isso é legalismo, é religião. Se você entende que você já agradou a Deus porque você está em Jesus, então você vive uma vida de gratidão, procurando viver para Deus. Amém? Continuando então, do versículo 6 ao 14, nós respondemos a segunda pergunta. Somos filhos de Abraão porque somos judeus ou porque cremos como Abraão creu? Vamos ler aqui a história e você vai entender. Versículo 6, Paulo continua argumentando. Vai estar projetado ali para você. Da mesma forma, ele está falando com os Gálatas, está escrevendo para eles. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, aquele entendimento de como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Muitas pessoas perguntam, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Porque guardavam a lei, mas não tinha nem lei aqui na época de Abraão. Que lei? A lei foi dada 430 anos depois. Então, que lei que Abraão observava? Abraão era um pagão, idólatra. Cria em diversos deuses. E Deus chamou ele. Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, se aparta aí desse povo, vai para uma terra que eu vou mostrar para vocês, ou para você, e eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Abrão, até ali o nome dele. Vai. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e foi. E a Bíblia, Paulo está dizendo aqui, no versículo 6, que Abraão creu em Deus e ele foi considerado justo. Sabe o que é isso? Ele foi justificado, ele foi salvo, porque ele creu. Então, a salvação no Antigo Testamento, como que ela acontecia? Pela fé, sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela fé. O verso de número 7, ou terminando o 6 ainda, 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que... Então, eu sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão, pela fé. Somos filhos de Abraão porque somos judeus ou porque cremos como Abraão creu? Aí ele continua. Verso 8, as Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Gentio é todo aquele que não é judeu. As Escrituras, ela previu isso. Ele anunciou essas boas novas, o Evangelho, a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Quem que ouviu o Evangelho primeiro? Abraão. Aí aqui, eu quero que você entenda, pode passar lá para o slide, por favor? Essa argumentação aqui. Abraão foi salvo porque creu na promessa de Deus. Está no versículo 6. Nós lemos. Ele foi salvo porque creu na promessa de Deus. Segundo, os filhos de Abraão são aqueles que confiam no Messias. Você confia no Messias? Pela fé? Então você é filho de Abraão. Verso 7 que nós lemos. Verso 8. As boas novas foram anunciadas a Abraão antes. Ou você acha que o Evangelho é coisa nova? Ou você acha que o Evangelho é uma tentativa de Deus consertar as coisas que deram errada? O Evangelho é o plano de Deus desde a eternidade. As boas novas de salvação pela fé. Então as boas novas foram anunciadas a Abraão bem antes. Lá quando Deus chamou Abraão, Deus estava anunciando as boas novas, o Evangelho, a boa notícia de salvação. Todas as nações, não são só os judeus, todas as nações, brasileiro, alemão, africano, todas as nações serão benditas, ou seja, haverá pessoas salvas de todos os povos. Amém? Haverá pessoas salvas de todas as nações. Haverão pessoas salvas de todos os países. Lembra lá no Apocalipse, a visão de João, que ele viu diante do trono, povos, línguas, nações, gente de todos os lugares? É exatamente isso. Então, as boas novas foram anunciadas a Abraão bem antes. No versículo 8 que nós lemos, as Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações, inclusive o Brasil, as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Verso 9. Qual foi a bênção que Abraão recebeu por crer? Qual foi a bênção que ele recebeu por crer? Aí a gente lê o verso 9 e a Bíblia responde. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. O que Abraão recebeu por crer? O quê? A salvação. Abraão recebeu por crer a salvação. Então, se eu creio, eu recebo a salvação. Pela fé.
Só que é difícil a gente lidar com isso, porque a gente está acostumado com meritocracia, a gente quer merecer. A gente quer merecer. Eu preciso merecer algo de Deus. Se Deus for dar para mim o que eu mereço, vamos até mudar de assunto. Verso 10. Porque quem confia na lei para ser justificado, a pergunta, está embaixo de maldição. Por quê? A Bíblia responde, verso 10. Portanto, ele continua a argumentação dele. Todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Verso 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob, embaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Espera aí, pastor. Então, o senhor está dizendo que todo aquele que não permanece obediente a tudo que está escrito na lei é maldito. Sim. Eu digo para você assim, não. Eu consigo observar a lei. Eu consigo observar os 10 mandamentos. Para isso, eu tenho que estar zerado lá atrás. Eu nunca posso ter quebrado nenhum dos mandamentos. Mas o fato é que nós já quebramos todos. Ah, não, mas vamos imaginar que Deus chegue aqui e Ele zera tudo, Ele zera tudo. Todas as vezes que você quebrou a lei, Ele esquece, lança no mar do esquecimento, e a partir de agora é com você. Josias, agora é com você. Tem 10 mandamentos aqui. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas, você não pode tomar o nome de Deus em vão, né? Você não pode ter imagem de escultura e nem crer em imagem de escultura, que é o 3º mandamento. Você tem que guardar o sábado, observar o sábado assim, 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 assim. Você tem que honrar pai e mãe, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode adulterar, os 10 mandamentos. Aí eu digo, não, pode deixar que eu me garanto, daqui para frente, até eu morrer, eu não quebro nenhum desses. Quem vem comigo? Ninguém? Vocês vão me deixar sozinho? Tem que me deixar sozinho, porque mesmo que a gente tente daqui para frente, a gente não consegue. Porque Jesus disse assim, os fariseus estavam tentando, né, viver aquela vida legalista, sou religioso, Jesus não guarda o sábado, né, ele colhe espiga com os discípulos no sábado, ele tira o jumento do buraco no sábado, ele cura os enfermos no sábado, Jesus é do demônio, Jesus não é de Deus, né, a gente porque a gente observa todas essas coisas. Aí Jesus diz assim, tá bom, os antigos disseram que se você adulterar, a consequência é essa, você pecou. Eu, porém, vos digo que se você olhar para o sexo oposto e no seu coração você se imaginar com essa pessoa, você já adulterou. Ih, aí complicou. Aí o negócio fica complicado. Os antigos disseram que se você matar, a punição é essa, né, porque a lei está dizendo que você não pode matar. Eu, porém, vos digo que se você ficar com raiva de alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Você já disse alguma vez assim? Eu mato essa pessoa. Aquelazinha, se eu pego, eu mato. Matou. Quantos já matou? Hã? Então você não consegue, queridão. Querida, você não consegue. Ou você confia em Jesus, ou não tem como. A gente não consegue. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você quer guardar a lei, se você quer viver pela lei, se você quebrar qualquer um dos pontos, você é maldito. Então, ou você morre para esse sistema e ressuscita vivendo para Cristo, ou acabou para você, não tem como. Agora, quando eu creio em Jesus, aí Deus pega e inverte o negócio. A lei era escrita em tábuas de pedra, amém? Quando eu creio, Ele escreve no meu coração. Ele muda a minha natureza. Aí eu não fico tentando observar a lei como um manual de regras. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, porque o Espírito habita em você. Jesus, ele resume os mandamentos, os 10, em 2, ama a Deus e ama o... Se você ama a Deus, você não vai ser idólatra. Se você ama a Deus, você não vai crer que uma imagem de escultura pode interceder por você lá no céu. Se você ama a Deus, você não vai ficar blasfemando do nome de Deus. Se você ama a Deus, você vai procurar viver para a glória de Deus. Você ama o próximo? Se você ama o próximo, você não rouba. Porque se você rouba, você consegue roubar você mesmo? Não, quando você rouba quem? O próximo. Então, se você ama, você não rouba o próximo. Você consegue adulterar com você mesmo? Não.
Então, quando você foge do pecado sexual, você está amando ao próximo. Porque se você pecar com relação à vida sexual, você está pecando contra outra pessoa. A Bíblia diz que quando um homem casado, ele mantém relação sexual com uma mulher fora do casamento, ele está fazendo um corpo com aquela mulher. E a mesma coisa se a mulher fizer isso. Está fazendo um corpo. Porque ele tem um corpo com a sua esposa. Eles formam uma carne só. E se acontece a relação fora do casamento, formou um corpo com aquela pessoa. Isso é ruim. Então, se você ama o próximo, você não faz isso porque você ama o seu cônjuge e você ama aquela pessoa que talvez a intenção passou na sua cabeça. Então, você não faz. Amém? Se você ama o próximo, você não mata. Se você ama o próximo, você não cobiça. Então, do 1 ao 4 foi resumido. Do mandamento do 1, 2, 3 e 4, resumido, ama a Deus. Do 5º ao 10º, ama o próximo. Aí está escrito no nosso coração. Então, a gente evita essas coisas porque a nossa natureza é outra. Eu sou cristão, eu não combino com essas coisas. Eu preciso fazer e viver para a glória de Jesus. Eu faço o que Jesus deseja que eu faça. E o que Jesus deseja que eu faça? Que eu viva para a glória dele. Simples. Amém? Você entendeu? Não preciso repetir, né? Então vamos continuar. Aí a gente vem para o versículo 11. O que significa o justo viverá pela fé? Porque é isso que ele vai dizer aqui. Verso 11. Ele diz que quem tentar observar a lei está embaixo de maldição, porque não consegue. Se você quebra um dos mandamentos, você é réu de todos. Aí vem o 11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Ninguém consegue. Pois as Escrituras dizem, o que as Escrituras dizem? Aonde mais isso aparece nas Escrituras? Volta para o slide do sermão, por favor. Aonde mais que isso aparece nas Escrituras? Pode passar. No próximo. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela fé. Está sendo anunciado. Romanos 1 e 17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10 e 38 diz que o justo viverá pela fé. E 3:11 aos Gálatas diz que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É você ser salvo pela fé. Isso é vida eterna, é justificação. Eu vou morar no céu porque eu tenho fé, porque eu criei. O justo viverá pela fé. Ele vive eternamente, viverá eternamente porque creu. Ele tem vida nova, ele foi regenerado porque ele creu, é pela fé. Tem gente que pega esses versículos e isola, aí faz uma campanha. O justo viverá pela fé. Se você crê, todas as coisas vão acontecer porque você vive pela fé. Se você crê que você vai ser um grande empresário, então pela fé você vai ser um grande empresário. Se você crê pela fé que você vai ter um carro novo esse ano, ou uma casa nova, ou que você vai fazer sucesso, e que você vai ser conhecido, e que você vai ter fama, porque o justo viverá pela fé. Mas o texto não está falando disso. Não está, desculpa, não está. O texto está falando que o justo será salvo pela fé. Essa vida é vida eterna pela fé. As pessoas pegam o versículo isolado e fazem a desgraça que eles querem. Porque estão fazendo as piores desgraças com os versículos isolados da Bíblia. Quantas campanhas eu vi em slogans por aí, que para Deus nada é impossível. Aí você coloca o que você quiser ali embaixo, o que não é impossível para Deus, aí tudo que você deseja. Eu desejo isso, não é impossível para Deus, desejo isso, não é impossível para Deus, desejo isso, não é impossível para Deus. Só que se você for ler o contexto, está falando sobre salvação. Perguntaram para Jesus assim, mas então quem pode ser salvo? Aí Jesus disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é? Tudo o quê? Salvar. Ponto. É disso que o texto está falando. Mas aí muitas pessoas isolam os versículos bíblicos e fazem a salada que eles querem fazer. No versículo 12, a gente entende o próximo ponto. Quem obedece à lei viverá por ela. Por isso, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. O que é isso? Olha que coisa maravilhosa que eu entendi essa semana. Vou ler o 12 para você. A lei, porém, não é baseada na fé. Pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Então, se eu conseguir obedecer à lei, eu não posso morrer. Amém? Se eu nunca quebrar a lei, eu não posso morrer.
Porque a morte não tem autoridade sobre a minha vida. Eu não posso morrer, eu não posso ir para o inferno, porque eu sou perfeito, eu guardei a lei. Por isso que o Espírito ressuscitou Jesus. Amém? Por isso que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus. Porque Jesus, ele é justo, ele cumpriu a lei. A morte não poderia conter ele, porque ele é justo. Ninguém justo pode morrer. Então, quem obedece à lei viverá por ela. Jesus obedeceu à lei. Ele é o único que conseguiu fazer isso. Então ele ressuscitou. Ele voltou à vida, pelo poder do Espírito Santo. Porque ele é o único que observou a lei. Ele é o único que guardou a lei. Por nós. Amém? E agora eu estou nele. Eu estou seguro em Jesus. Verso 13. Somos livres da maldição da lei. Por quê? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no... Jesus tomou a nossa maldição, os nossos pecados. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O pecado não era dele. Ele levou os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas os pecados não eram dele, ele nunca pecou. Então ele ressuscitou. Amém? E o próximo. Somos tão amigos de Deus quanto Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus, verso 14, olha só. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, porque recebemos, pela fé, o Espírito Santo prometido. Então, eu sou tão amigo de Deus quanto Abraão. Você também. Se você crê, se você nasceu de novo. Amém? Você pode, para descontrair, olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, você é amigo de Deus. Fala para ela. Você é amigo de Deus. Quarto ponto, a gente conclui aqui. A lei foi dada depois da promessa do Messias. Quem fez a promessa do Messias? Deus. Para quem? Para Abraão. Deus disse para Abraão que da semente dele, tá? Da semente, da descendência dele, assim como ele prometeu para Adão e Eva, né, da semente da mulher, ele disse que fez a mesma promessa para Abraão, fez a mesma promessa para Davi, e assim por diante. Então, a lei foi dada depois da promessa do Messias. Isso invalida a promessa? Vamos entender isso aqui? Verso 15. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Tá? Então, a aliança que Deus fez com Abraão, ela é irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e o seu descendente. Quem é o descendente? Observem que as Escrituras não dizem aos seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente. Isto é, Cristo Jesus. Olha só. Deus poderia anular a promessa feita? Versículo 15, que nós acabamos de ler. Não, porque a promessa que ele fez para Abraão não poderia ser anulada. Verso 16. Quem é o descendente de Abraão que o texto se refere? Verso 16 que eu li. Quem é? Quem? Está ali. Isto é, Cristo. Ele é o descendente. Você viu como Jesus está presente em tudo? As pessoas diziam assim, eu mesmo quando me converti, eu não tinha ideia que Jesus era eterno. Eu achava que Jesus nasceu ali do ventre de Maria, né, como qualquer ser humano, e ele passou a existir a partir dali. Mas Jesus é eterno, ele está aqui no Antigo Testamento, trabalhando, agindo. Deus nunca foi visto. Todas as manifestações do Antigo Testamento de Deus eram uma cristofania, manifestação do Filho. Jesus se tornou um ser humano, ele é o Filho de Deus, é Deus, e ele se tornou um ser humano. Então ele é eterno, assim como o Pai. Verso 17, olha só que interessante. A herança foi prometida a Abraão, e sua parte na aliança era aceitar. Deus disse para Abraão, eu quero que você aceite, que você creia. Verso 17. Isto que quero dizer, é isso que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Pois nesse caso, a promessa seria quebrada. As pessoas acham que Deus deu a lei para Moisés, substituindo a promessa que ele fez a Abraão. Não.
A lei, ela é incorporada na promessa, ela faz parte da promessa. E qual é o propósito da lei? A gente vai entender. Verso 18. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. O quê? A herança. Que herança? O Messias, a salvação, a vida eterna, e assim por diante. Para que serve a lei, então? Para que Deus deu a lei? Se a lei não anula, 430 anos depois que Deus falou com Abraão, ele dá a lei a Moisés, se a lei, os 10 mandamentos, não anula a promessa, para que serve a lei, então? Gente, a Bíblia responde tudo. Para mostrar o pecado, vai dizer no versículo 19. Vamos ler lá o versículo 19, olha só. A Bíblia responde, é só você ler. Qual era então o propósito da lei? Está na Bíblia, a pergunta que eu fiz, não é eu que inventei essa pergunta, é Paulo que fez ela. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, que é o Messias. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Esse mediador é Moisés. Olha só que interessante aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Aqui em cima. Lá nos slides, por favor. Nos slides. Vamos lá. Imagine só, se não houvesse lei, se Deus não tivesse dado a lei, não haveria nenhum documento para provar a culpa do homem. Então, a lei é para mostrar o nosso pecado. Que roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado, idolatria é pecado, não amar a Deus é pecado. Aí, o versículo que eu separei para vocês na Bíblia Viva, que explica melhor. Versículo 20. Olha só. E há mais esta outra diferença. Eu vou ler aqui. E há mais esta outra diferença. Deus deu suas leis aos anjos para eles darem a Moisés. Aí você vê como que a Bíblia completa, a revelação é progressiva. A gente achava, né, que a Deus e Moisés estavam ali sem nenhum mediador, mas a Bíblia diz que os anjos fizeram mediação. Deus deu a lei aos anjos e os anjos passaram a Moisés, que por sua vez as deu ao povo. Moisés pegou a lei e passou ao povo de Israel no deserto. Mas Deus, quando leu a sua promessa a Abraão, ele fez isso sozinho, sem os anjos, sem Moisés como intermediário. Deus falou com Abraão. Não tinha mediador. Você entendeu isso? Quando Deus deu a promessa para Abraão, ele falou com Abraão. Ei, Abraão, vem cá, não precisa de mediador, eu e você. Eu e você. Da sua linhagem virá o Messias que vai abençoar o mundo todo. Agora, quando ele deu a lei para Moisés, ele usou os anjos como mediador. Você entendeu a diferença? Olha que coisa gloriosa. Então, a lei não é maior que a promessa. A lei, ela serve para mostrar que a gente é incapaz de superar as expectativas de Deus, entre aspas, para sermos salvos. Como se Deus tivesse expectativas frustradas. Deus tem certeza que Ele sabe todas as coisas. Então, quando você vê as pessoas brigando por causa da lei, do sábado, de come isso, não come aquilo, você percebe que é bobeira. Jesus cumpriu todas essas coisas. Aí o versículo 21 e o versículo 22 diz assim: pois bem, então as leis de Deus, eu estou lendo na Bíblia Viva, tá? Vai estar aqui, ó. Pois bem, então as leis de Deus e as promessas de Deus estão uma contra a outra? Porque é isso que as pessoas pensavam. Gente, olha só que coisa maravilhosa. A mesma dificuldade que a gente tem hoje para entender isso, eles tinham naquela época. Espera aí, então Deus faz a promessa, aí Deus manda a lei. Deus diz que justificou Abraão pela fé, aí ele manda a lei que tem que obedecer. Como é que é esse negócio? Ou é pela fé ou é pela lei? Aí Paulo faz a mesma pergunta que a gente faz. Pois bem, então as leis de Deus e as promessas de Deus estão uma contra a outra? Parece que Deus é um Deus esclerosado, que Deus é um Deus que ele é bipolar, que ele não se compreende a si mesmo. Será que é isso? Naturalmente que não. Será que Deus é aquele cara que ele amanhece com humor hoje, e amanhã ele já amanhece com humor diferente, como a gente faz? Não, Deus sabe o que está fazendo. Naturalmente que não tem contradição entre promessa e a lei. Não tem. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis,
então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos das garras do pecado. Porque as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros dele. Dele quem? De quem? Vamos ver quem está atento aí. De quem nós somos prisioneiros? Do pecado. E Jesus nos libertou. Aí ele continua. A única saída é pela fé em Jesus Cristo. Amém? A porta de escape está aberta para todos os que creem nele. Ponto. O que eu faço? Crer. O negócio está resolvido. Aí a gente conclui aqui. Qual era a função da lei para com Israel? O que o texto diz aqui? Vamos lá, vamos entender isso aqui e a gente termina. Também, vamos lá. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados debaixo da custódia da lei, e mantidos sob sua guarda até que essa fé fosse revelada. Então a lei servia para proteger Israel, está falando de Israel. Proteger Israel do paganismo, da idolatria, para que a linhagem messiânica não fosse comprometida. Tá? A família, os ancestrais de Jesus não fossem comprometidos. Porque o alvo era o nascimento do Messias. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo, e ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Ele está falando isso como judeu. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Tanto judeu quanto gentil, não interessa. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O que eu disse no começo do culto, formamos um grande corpo. Cristo é o cabeça. Aí ele termina dizendo, agora que pertencemos a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. Aí a gente conclui com isso aqui. A Ana pode me ajudar? Por favor. O capítulo 4, do versículo 1 ao 7, eu concluo. Presta atenção, só vou ler. Portanto, pense o seguinte. Pense da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todas as coisas. A minha família é muito rica, todos morreram num acidente, tá, de avião, estou dando um exemplo, e fiquei só eu de herdeiro, mas eu tenho 8 anos de idade, eu tenho acesso à fortuna? Sim ou não? Não tenho. Então eu vou ter tutores que vão cuidar de mim, cuidar da minha fortuna, né, que eu não a tenho ainda, né? Vamos chegar lá onde em nome de Jesus. A maior fortuna é Jesus Cristo. Então é esse exemplo que ele está dando aqui, que esse menor deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada pelo seu pai. Os tutores aqui é a lei. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou uma pessoa. Quem? Nascido de uma mulher debaixo da lei. Ou seja, ele obedecia a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos também sob a lei, debaixo da lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Por meio dele, clamamos, Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Porque aqui é uma redundância, tá? Aqui é só Abba, mas aí os tradutores colocaram Abba, Pai, porque Abba já quer dizer papai. Então é como se você estivesse dizendo assim, papai, pai. Você entendeu? Abba é papai, é daddy, papai. Olha só a intimidade. Quem é que diz que você pode ter intimidade com Deus assim? Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, tornou herdeiro de tudo. Você entende isso? Você entende isso, Leonir? Entende isso, Billy? Entende isso, Elisandra? Entende isso, Amorim? Entende isso, Ney? Entende isso, William?
Entende isso, Gabriel? Lá atrás, Denise, você entende isso? Pastor Jonathan, você entende isso? Vocês entendem isso? Que tudo que Deus fez foi para nos mostrar o seu amor e o plano maravilhoso para que nos tornássemos seus filhos. Agora olhe só isso aqui, por favor. Quem aqui de vocês chamava o seu pai de papai? Quem aqui tinha essa intimidade? Quem aqui sentava no colo do pai? Hoje eu vejo os meninos sentando no colo dos pais. Que coisa boa, maravilhosa. Isso não acontecia no passado. Porque os nossos pais não davam esse tipo de liberdade para a gente. Deus, o único Criador de tudo, Ele quer que a gente chame Ele de papai. Só que a gente tem uma dificuldade de fazer isso. Porque eu e você, a maior parte de vocês aqui, não tivemos um bom relacionamento com o nosso pai. Eu digo relacionamento íntimo, de papai. Sentar no colo, fazer um cafuné na barba, passar a mão no cabelo, que se foi, fazer um carinho. Quantos de vocês fizeram isso com seu pai? Que bom. De chegar no papai com 12, 13 anos de idade e falar com o papai: papai, está acontecendo assim na escola. Papai, o menino brigou comigo. Papai, o menino disse que gosta de mim, papai. Papai, o menino disse que gosta de mim, papai. O que está pensando o quê? O que esse negócio? Que coisa feia. Ser humano, isso é natural, você tem que aconselhar e ajudar. Só que antigamente o negócio era bruto, entendeu? Era no facão. Bicho, velho, vem cá que você vai ver. Era assim. Lá em casa tinha um rabo de tatu pendurado, que aquilo aleijava. A Bíblia diz: fustiga o menino com a vara, não aleja ele. Fustiga, é diferente. Fustigar é uma coisa, aleijar é outra coisa. Eu fui muitas vezes aleijado, né? Nem com a vara, era com rabo de tatu. Sabe o que é rabo de tatu? É couro trançado de bater em cavalo. Aquilo dói, menino. A imagem, presença e carinho paterno são fundamentais na formação do ser humano. Quem teve falta disso na infância tem sérias dificuldades de chamar Deus de papai. Mas eu sou cabra macho, eu vou chamar alguém de papai? Pensando o quê? Aí quando a gente está naquela dificuldade tremenda, na luta, com dor, com anseios, lutas na mente, lutas emocionais, traumas terríveis que aparecem na nossa caminhada, que afloram, a gente lembra que tem um pai no céu e que tudo que ele tem é nosso. Que Paulo disse assim: você pode dizer papai, Abba, pai. Tudo isso que eu expliquei aqui, que Paulo nos ensina, culmina nisso. Toda essa obra, a promessa, a lei que mostra que a gente é pecador, Jesus que é aquele que cumpre a promessa, é o sacrifício, tudo isso para nos levar a um relacionamento íntimo com o Pai.